E se você descobrisse que existe um manual capaz de corrigir sua rota, evitar erros que você ainda nem cometeu e te mostrar exatamente qual caminho seguir? E se eu te dissesse que a maioria das dores que você já viveu poderiam ter sido evitadas, se você tivesse acesso a essa direção antes? A verdade é que muitas pessoas vivem reagindo à vida, tentando consertar depois aquilo que poderia ter sido prevenido antes. Elas caminham sem clareza, tomam decisões no impulso e depois chamam as consequências de destino. Mas e se o destino não fosse algo aleatório, e sim construído por escolhas que podem ser guiadas? E se existisse uma bússola capaz de te mostrar não apenas o caminho, mas também o fim dele antes mesmo de você começar? Essa bússola existe, e o nome dela é Provérbios. Hoje, você não vai apenas ouvir conselhos. Você vai acessar princípios que têm o poder de alinhar sua mente, proteger suas decisões e transformar completamente sua direção. Porque depois de entender isso, você nunca mais vai tomar decisões da mesma forma. Antes de continuarmos, se você gosta dos nossos vídeos e sente que eles têm abençoado sua vida, curta e comente, nem que seja apenas um amém. Isso faz uma enorme diferença para que este conteúdo chegue a mais pessoas e impacte vidas. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever, ative as notificações e compartilhe com quem você ama. Assim, o YouTube vai te conhecer melhor e te indicar ainda mais vídeos como este para te ajudar na sua jornada de fé. Ajude a disseminar esta mensagem de fé e esperança. Cada curtida, comentário e compartilhamento fortalece esse trabalho que fazemos com todo carinho para edificar sua vida. Juntos, podemos alcançar ainda mais corações. Continuando, a maioria das pessoas vive como se estivesse navegando em um território desconhecido, sem mapa, sem direção e, pior ainda, sem perceber que existe um caminho seguro disponível. Elas reagem aos problemas, improvisam decisões e chamam isso de experiência de vida. Mas, no fundo, estão apenas acumulando erros que poderiam ser evitados. O mais intrigante não é a falta de acesso à sabedoria, é a negligência diante dela. O livro de Provérbios sempre esteve disponível, aberto, acessível, mas ignorado. Isso revela algo profundo. O ser humano prefere confiar na própria percepção limitada do que se submeter a uma direção superior. Existe uma ilusão perigosa de autossuficiência que faz com que muitos acreditem que conseguem descobrir a vida sozinhos. Mas Provérbios confronta essa ideia silenciosamente. Ele mostra que viver sem orientação não é liberdade, é vulnerabilidade disfarçada. A verdadeira questão não é se existe um manual, mas sim, porque tão poucos o levam a sério. A resposta está no desconforto que a sabedoria gera, porque ela não apenas orienta, ela corrige, confronta e exige mudança. Seguir um manual implica admitir que você não sabe tudo, e isso fere o ego de quem prefere manter o controle, mesmo que esse controle leve ao erro. Provérbios não é apenas um guia, é um espelho que revela falhas que muitos não querem enxergar. Mas aqueles que decidem consultá-lo começam a viver de forma diferente. Eles não eliminam todos os problemas, mas reduzem drasticamente as consequências de decisões erradas. Eles deixam de viver no modo reação e passam a viver com intenção. No fim, a diferença entre quem se perde e quem encontra o caminho não está nas circunstâncias, está na decisão de consultar ou ignorar o manual. A sabedoria sempre esteve disponível. A pergunta é: você está disposto a usá-la? Existe uma verdade silenciosa que poucos têm coragem de encarar. Toda dor desnecessária carrega a marca de uma escolha ignorada. A vida constantemente envia alertas, conselhos e sinais, mas quem decide ignorá-los entra em um ciclo repetitivo de quedas. Não é falta de oportunidade para aprender, é resistência em ouvir antes que o erro aconteça.
Provérbios não foi escrito apenas para ensinar o certo, mas para evitar o sofrimento evitável. Mas quando a sabedoria é ignorada, a dor assume o papel de professora. E diferente da sabedoria, a dor não pede permissão para ensinar. Ela chega, corrige e cobra um preço alto por cada lição negligenciada. A dor tem um método duro, porém eficaz. Ela marca, grava e dificilmente é esquecida. Enquanto a sabedoria fala com calma, a dor grita com intensidade. E muitos só aprendem quando o impacto emocional se torna insuportável. Isso revela algo profundo sobre a natureza humana. Aprendemos mais rápido pelo sofrimento do que pela instrução. Mas essa não era para ser a regra, era para ser a exceção. Provérbios surge exatamente para inverter esse ciclo. Ele oferece aprendizado sem trauma, direção sem destruição. Ignorar a sabedoria não é uma decisão neutra, é uma escolha ativa por um caminho mais difícil. Cada conselho rejeitado abre espaço para uma consequência inevitável. E o mais perigoso é que, muitas vezes, o erro parece pequeno no início, mas suas consequências crescem silenciosamente até se tornarem incontroláveis. Provérbios tenta interromper esse processo ainda na raiz. Ele aponta o erro antes que ele se torne um problema. Mas isso exige sensibilidade para ouvir antes de sentir. Existe uma diferença brutal entre quem aprende pela sabedoria e quem aprende pela dor. O primeiro cresce com consciência, o segundo cresce com cicatrizes. Ambos aprendem, mas o custo é completamente diferente. E a vida não devolve o tempo perdido em decisões erradas. Por isso, cada escolha carrega um peso que vai além do momento. Provérbios ensina que prever é mais poderoso do que remediar, e evitar a queda sempre será melhor do que se levantar dela. A dor não é inimiga, mas também não precisa ser o único caminho de aprendizado. Ela cumpre seu papel quando a sabedoria é ignorada, mas não foi feita para ser constante. Viver em ciclos de erro e sofrimento revela a ausência de direção, não falta de capacidade. Provérbios quebra esse padrão ao oferecer clareza antes da decisão. Ele te ensina a reconhecer armadilhas antes de cair nelas. E isso muda completamente a forma como você enfrenta a vida. Você deixa de reagir e começa a antecipar. O problema é que ouvir a sabedoria exige humildade. E isso nem sempre é confortável. É mais fácil seguir o impulso do que parar e refletir. Mais fácil justificar erros do que corrigi-los antes que aconteçam. Mas essa escolha sempre terá um preço escondido, e esse preço quase sempre vem em forma de dor. Provérbios, então, se torna um convite à consciência, um chamado para trocar sofrimento por discernimento. No fim, a vida sempre ensina. A questão é como você prefere aprender. Pela leveza da instrução ou pelo peso da consequência, pela voz suave da sabedoria ou pelo impacto da dor. Provérbios não elimina desafios, mas evita destruições desnecessárias. Ele te dá acesso a um tipo de conhecimento que antecipa resultados. E isso é poder, o poder de escolher caminhos melhores. Porque quem ouve antes sofre muito menos depois. Vivemos em um mundo onde tudo compete pela nossa atenção de forma agressiva e constante. Notificações, opiniões, pressões externas e urgências criadas ocupam o espaço da mente. Nesse ambiente barulhento, o que é mais valioso se torna quase imperceptível. A sabedoria não disputa a atenção. Ela se manifesta em silêncio. Ela não força a entrada, não invade, não impõe, apenas se oferece, e por isso, muitos passam a vida inteira sem percebê-la. Não porque ela não falou, mas porque nunca houve silêncio para ouvi-la. Existe uma diferença profunda entre informação e sabedoria. A informação é rápida, abundante e facilmente acessada. Mas a sabedoria exige pausa, reflexão e profundidade. Ela não está na quantidade de dados, mas na qualidade da percepção.
Provérbios ensina que ouvir bem é mais importante do que ouvir muito. E essa escuta só acontece quando há desaceleração interna. Sem isso, até a verdade passa despercebida. O problema é que desacelerar parece improdutivo para muitos. Em uma cultura que valoriza pressa e resultados imediatos, parar parece fraqueza. Mas é justamente na pausa que decisões mais acertadas são formadas. A sabedoria não acompanha a velocidade da impulsividade. Ela caminha no ritmo da consciência, da análise e do discernimento. E quem vive correndo demais acaba decidindo sem entender. Provérbios revela que a pressa não apenas atrasa, ela distorce. Há decisões que não exigem mais esforço, mas mais clareza. E clareza não nasce no caos, nasce no silêncio. Quando a mente está agitada, tudo parece urgente e confuso. Mas quando há silêncio interno, o caminho começa a se revelar. A sabedoria sussurra exatamente nesses momentos de quietude. Ela organiza pensamentos, alinha emoções e direciona escolhas. Mas isso só acontece para quem cria espaço para ouvi-la. Ignorar esse princípio leva a um padrão perigoso: viver no automático. Decidir sem refletir, reagir sem entender, falar sem pensar. E esse tipo de vida gera consequências que poderiam ser evitadas. Provérbios chama isso de insensatez. Não por falta de inteligência, mas por falta de atenção ao que realmente importa. A sabedoria sempre esteve disponível, mas foi abafada pelo excesso. Excesso de ruído, de pressa, de distração e de superficialidade. Aprender a ouvir a sabedoria é, antes de tudo, aprender a silenciar. Silenciar o ego que quer responder rápido. Silenciar a ansiedade que quer decidir sem esperar. Silenciar as vozes externas que confundem mais do que ajudam. Esse silêncio não é vazio, é estratégico. É nele que a direção se torna clara e segura. E é nele que decisões mais maduras começam a surgir. No fim, não é que a vida seja confusa demais. É que estamos rápidos demais para perceber o que é simples. A sabedoria continua falando, mas poucos estão realmente ouvindo. Provérbios não apenas ensina o que fazer, ensina como escutar. E escutar é uma habilidade que muda destinos inteiros. Porque quem aprende a ouvir antes de agir, evita erros que nunca precisariam acontecer. Toda decisão carrega dentro de si um destino oculto, mesmo quando isso não é percebido no momento da escolha. A maioria das pessoas decide com base no agora, no impulso, na emoção ou na conveniência, sem considerar para onde aquele caminho está levando. O problema é que o futuro não é construído de uma vez, mas sim por pequenas decisões acumuladas ao longo do tempo. Provérbios revela algo poderoso. Antes mesmo de você escolher, já existe um resultado esperando no final daquele caminho. Isso muda completamente a forma de viver, porque tira a ilusão de que decisões são neutras. Nenhuma escolha é isolada, todas elas apontam para um desfecho. E entender isso é o que separa quem constrói um destino de quem apenas reage a ele. O grande erro não está apenas em escolher errado, mas em não perceber que cada escolha já contém uma direção definida. Muitas decisões parecem inofensivas no início, quase insignificantes, mas carregam consequências silenciosas que só se revelam mais tarde. Provérbios expõe essa realidade ao mostrar que existem caminhos que parecem bons aos olhos, mas que terminam em destruição. Isso significa que nem tudo que faz sentido no presente é seguro para o futuro. E é exatamente aqui que a sabedoria se torna essencial, porque ela antecipa o fim antes do começo. Ela não analisa apenas o momento, mas toda a trajetória. Quando alguém começa a viver com essa consciência, algo muda internamente. As decisões deixam de ser emocionais e passam a ser estratégicas. A pessoa começa a se perguntar não apenas o que eu quero agora, mas onde isso vai me levar depois. Essa simples mudança de perspectiva já evita inúmeros erros.
Provérbios ensina que maturidade não é saber muito, mas saber prever. É enxergar além do imediato e considerar o impacto das escolhas no longo prazo. E isso transforma completamente a forma de agir. Outro ponto importante é que o destino raramente muda de forma abrupta. Ele é ajustado diariamente, quase de forma imperceptível. Pequenas escolhas erradas não parecem perigosas isoladamente, mas quando repetidas, criam uma direção difícil de corrigir. Da mesma forma, pequenas escolhas certas, feitas com consistência, constroem um caminho sólido. Provérbios trabalha exatamente nesse nível, no detalhe, no cotidiano, no aparentemente simples. Porque é ali que o futuro realmente é formado. Muitas pessoas tentam mudar de vida, buscando grandes decisões ou mudanças radicais, mas ignoram o poder das escolhas diárias. Querem resultados diferentes sem alterar os pequenos hábitos que sustentam o caminho atual. Provérbios confronta essa mentalidade ao mostrar que o destino não é um evento, é um processo. E esse processo está sendo construído agora, em cada decisão aparentemente comum. Isso traz responsabilidade, mas também traz poder. Existe uma segurança muito grande em viver guiado pela sabedoria, porque ela reduz a incerteza do futuro, não no sentido de eliminar desafios, mas de evitar consequências previsíveis e desnecessárias. Provérbios não promete um caminho sem dificuldades, mas garante um caminho com direção. E isso já muda tudo, porque enfrentar desafios com direção é completamente diferente de se perder no meio deles. No final, entender que toda decisão tem um destino muda a forma como você vive cada dia. Você deixa de agir por impulso e começa a agir com consciência. Provérbios se torna então mais do que um livro de conselhos. Ele se torna um instrumento de visão. Ele te mostra não apenas o caminho, mas o fim dele. E quem consegue enxergar o final antes de começar, dificilmente se perde no meio do caminho. Muitas pessoas acreditam que estão perdidas porque não têm direção, mas a verdade é mais desconfortável do que isso. Na maioria das vezes, o caminho certo até já foi revelado, mas existe uma resistência interna em segui-lo. Não é ausência de resposta, é rejeição da resposta recebida. Provérbios mostra que a sabedoria está disponível, clara e acessível, mas o coração humano nem sempre está disposto a obedecer. Existe um conflito silencioso entre saber o que é certo e querer fazer o que é fácil. E é exatamente nesse ponto que muitos começam a se perder. O ser humano tem uma tendência natural de procurar caminhos que validem suas vontades, não necessariamente aqueles que corrigem sua rota. Quando a sabedoria confronta desejos, ela se torna incômoda, e em vez de ser acolhida, muitas vezes é ignorada ou racionalizada. Provérbios expõe esse comportamento ao mostrar que a insensatez não está ligada à falta de inteligência, mas à recusa em aceitar correção. Isso revela que o maior obstáculo não está fora, mas dentro. Seguir o caminho certo exige mais do que entendimento, exige decisão. E decisão, muitas vezes, implica abrir mão de algo. Pode ser um hábito, uma atitude, uma companhia ou até uma forma de pensar. Por isso, muitos preferem continuar no erro conhecido do que enfrentar o desconforto da mudança. Provérbios, então, não apenas orienta, ele confronta. Ele coloca o indivíduo diante da verdade e exige uma resposta prática. Existe também um padrão perigoso de adiar a obediência. A pessoa sabe o que precisa ser feito, mas sempre encontra uma justificativa para não agir agora. Depois eu mudo. Ainda não é o momento. Não é tão grave assim. Esse adiamento cria uma falsa sensação de controle, mas na prática apenas prolonga o erro. Provérbios alerta que a demora em corrigir a rota pode transformar pequenos desvios em grandes distâncias. Outro fator que intensifica essa resistência é o orgulho. Admitir que precisa mudar é, para muitos, um sinal de fraqueza.
mas na verdade é um dos maiores sinais de maturidade. Quem não aceita correção se torna refém dos próprios erros. Provérbios ensina que a humildade não diminui o homem, ela o posiciona corretamente diante da vida. E esse posicionamento é o que permite ajustes antes que seja tarde demais. A resistência ao caminho certo também está ligada ao desejo por resultados rápidos. Muitas vezes, o caminho correto é mais lento, exige consistência e disciplina. Já o caminho errado oferece atalhos que parecem vantajosos no início. Mas Provérbios deixa claro que esses atalhos cobram um preço alto no final. O que começa fácil pode terminar difícil, e o que começa difícil pode terminar em paz. No fim, a diferença entre se perder e se encontrar não está na ausência de direção, mas na disposição de seguir o que já foi revelado. Provérbios não esconde o caminho, ele ilumina com clareza. A questão é se há coragem para obedecer, mesmo quando não é conveniente. Porque quem resiste à verdade prolonga o erro, mas quem se submete à sabedoria encurta o caminho. E essa escolha define tudo. Existe um momento silencioso em toda decisão errada, onde ainda é possível voltar atrás com pouco custo. Esse momento é sutil, quase imperceptível, mas extremamente poderoso. A maioria das pessoas ignora esse ponto inicial, porque o erro ainda não parece grave. Provérbios revela que é exatamente nesse estágio que a sabedoria deve ser aplicada. Corrigir cedo não parece urgente, mas é decisivo, porque quanto mais um caminho é percorrido, mais difícil se torna abandoná-lo. O problema é que o ser humano tem dificuldade em reconhecer pequenos desvios. Existe uma tendência de minimizar erros iniciais, tratando-os como algo sem importância. Mas esses pequenos desvios não permanecem pequenos por muito tempo. Eles crescem, se fortalecem e começam a moldar o destino de forma silenciosa. Provérbios ensina que a atenção aos detalhes é o que preserva o futuro. Ignorar o início é facilitar o problema no final. Corrigir o caminho cedo exige sensibilidade e humildade. Sensibilidade para perceber o erro antes que ele se torne evidente, e humildade para admitir que algo precisa ser ajustado. Muitas pessoas só aceitam mudar quando as consequências já são inevitáveis. Mas nesse ponto, a correção já vem acompanhada de dor. Provérbios propõe um estilo de vida diferente, onde a correção é preventiva, não reativa. Existe também um fator emocional que dificulta essa correção antecipada. Quanto mais tempo alguém permanece em um caminho errado, mais ela se apega a ele. Surge o pensamento de que já foi longe demais para voltar. Esse tipo de mentalidade aprisiona e prolonga o erro. Provérbios quebra essa lógica ao mostrar que sempre é melhor voltar cedo do que insistir no erro por mais tempo. Outro ponto importante é que corrigir cedo preserva recursos valiosos. Tempo, energia, relacionamentos e oportunidades deixam de ser desperdiçados quando ajustes são feitos rapidamente. O arrependimento geralmente está ligado não apenas ao erro, mas ao tempo perdido nele. Provérbios ensina que sabedoria também é saber economizar perdas, e isso só acontece quando a correção é feita no momento certo. Muitas pessoas desejam evitar arrependimentos no futuro, mas continuam negligenciando decisões no presente. Isso cria um ciclo inevitável de frustração. Provérbios mostra que o futuro não é corrigido lá na frente, ele é ajustado agora. Cada pequena mudança de direção hoje evita grandes dores amanhã. Essa consciência traz responsabilidade, mas também traz liberdade. No final, não é sobre nunca errar, mas sobre não persistir no erro. Quem aprende a corrigir o caminho cedo vive com mais leveza e menos peso emocional. Provérbios não promete uma vida perfeita, mas oferece uma vida com menos arrependimentos evitáveis. E isso já transforma completamente a jornada, porque quem ajusta rápido, raramente precisa reconstruir tudo depois. Os maiores perigos da vida raramente aparecem de forma visível ou anunciada.
Eles não fazem barulho, não se apresentam como ameaças claras e muitas vezes operam dentro da própria mente. Provérbios revela que os inimigos mais destrutivos não estão fora, mas dentro do próprio ser humano. Orgulho, impulsividade e engano são forças silenciosas que distorcem decisões sem que a pessoa perceba. E por serem invisíveis, se tornam ainda mais perigosos. O orgulho, por exemplo, tem a capacidade de bloquear qualquer tipo de correção. Ele cria uma falsa sensação de superioridade e faz com que a pessoa confie excessivamente em si mesma. Quem está dominado pelo orgulho não escuta conselhos, não aceita ajustes e dificilmente reconhece erros. Provérbios alerta que esse caminho leva inevitavelmente à queda, porque quando alguém para de aprender, começa a se perder. A impulsividade, por sua vez, atua no campo das emoções. Ela acelera decisões, ignora consequências e valoriza o alívio imediato em vez da direção correta. Muitas escolhas erradas não acontecem por falta de conhecimento, mas por falta de controle emocional. Provérbios ensina que dominar a si mesmo é mais poderoso do que conquistar qualquer coisa externa, porque quem não se governa se torna refém das próprias reações. Já o engano é ainda mais sutil, porque ele não parece um erro. Ele se disfarça de lógica, de justificativa, de faz sentido. A pessoa acredita que está certa, mesmo estando completamente desalinhada. Esse tipo de distorção é perigoso, porque impede a percepção do erro. Provérbios expõe essa armadilha ao mostrar que nem tudo que parece correto realmente é, e por isso, discernimento se torna essencial. Esses três inimigos, orgulho, impulsividade e engano, formam um ciclo destrutivo. O orgulho impede de ouvir, a impulsividade acelera a decisão e o engano justifica o erro. Quando esses elementos se combinam, a pessoa entra em um caminho difícil de perceber e ainda mais difícil de corrigir. Provérbios surge como um sistema de proteção contra esse ciclo. Ele não apenas orienta, mas também revela o que está oculto. A sabedoria, nesse contexto, funciona como uma espécie de filtro interno. Ela desacelera pensamentos, questiona intenções e traz clareza antes da ação. Quem desenvolve essa sensibilidade começa a perceber sinais que antes passavam despercebidos. Pequenas inclinações erradas são identificadas antes de se tornarem decisões, e isso muda completamente a forma de viver. No fim, proteger-se desses inimigos invisíveis não é uma questão de força, mas de consciência. Provérbios não elimina essas tendências, mas ensina a reconhecê-las e controlá-las. E essa consciência é o que mantém o indivíduo alinhado, mesmo em meio a pressões internas e externas. Porque quem vence dentro, dificilmente será derrotado fora. Nem todo caminho errado se apresenta como erro no início. Na verdade, os mais perigosos são aqueles que parecem corretos. Eles fazem sentido, parecem lógicos, agradam as emoções e até recebem aprovação de outras pessoas. Esse tipo de caminho não gera alerta imediato e por isso é facilmente seguido. Provérbios revela que existe uma diferença entre parecer certo e realmente ser certo. E essa diferença, quando ignorada, pode custar caro no final. O problema é que o ser humano tende a confiar na própria percepção como principal referência. Se algo faz sentido, já é suficiente para seguir adiante. Mas essa confiança pode ser enganosa, porque a visão humana é limitada e influenciada por emoções, desejos e experiências passadas. Provérbios confronta essa autoconfiança ao mostrar que nem tudo que parece bom no presente é seguro no futuro. Muitos erros não começam com más intenções, mas com interpretações equivocadas. A pessoa acredita sinceramente que está fazendo o melhor, mas está baseada em critérios incompletos. Isso torna o erro ainda mais perigoso, porque ele não é questionado.
Provérbios entra exatamente nesse ponto, ampliando a visão e mostrando aspectos que não são percebidos naturalmente. Ele revela o que está além da aparência. Existe também uma armadilha emocional nesses caminhos aparentemente corretos. Eles costumam oferecer conforto imediato, validação e sensação de controle. Isso reforça a ideia de que a escolha foi acertada. Mas essa sensação pode ser apenas temporária. Provérbios alerta que o verdadeiro teste de um caminho não é como ele começa, mas como ele termina. E nem sempre o início revela o fim. Outro fator que fortalece esse engano é a influência externa. Quando muitas pessoas seguem o mesmo caminho, ele passa a parecer ainda mais confiável. Surge a ideia de que se todos estão fazendo, deve estar certo. Mas Provérbios ensina que a maioria nem sempre está na direção correta. E seguir a multidão pode ser apenas uma forma coletiva de erro. A sabedoria, então, se torna essencial para quebrar essa ilusão. Ela não analisa apenas a aparência do caminho, mas suas consequências ocultas. Ela questiona, examina e revela o que não é visível à primeira vista. Quem aprende a aplicar essa visão começa a fazer escolhas mais conscientes. Deixa de ser guiado pelo que parece e passa a ser guiado pelo que é. No final, a maior proteção não é confiar na própria percepção, mas alinhar essa percepção com a sabedoria. Provérbios funciona como uma lente que corrige distorções internas. Ele mostra que nem todo caminho iluminado no início termina em luz. E quem aprende a enxergar além da aparência evita destinos que nunca gostaria de alcançar. Saber o caminho certo não garante que alguém irá segui-lo até o fim. Muitas pessoas têm acesso à verdade, entendem o que precisa ser feito, mas não conseguem sustentar isso ao longo do tempo. É nesse ponto que a disciplina se torna essencial. Provérbios revela que a sabedoria não funciona apenas como direção, mas como um estilo de vida contínuo. Sem disciplina, até a melhor orientação se perde no meio da jornada. A disciplina não é sobre intensidade momentânea, mas sobre consistência diária. Não é o que você faz uma vez que define o seu caminho, mas o que você repete todos os dias. Pequenas ações, quando mantidas com constância, criam uma direção sólida. Da mesma forma, pequenas negligências, repetidas ao longo do tempo, desviam completamente o destino. Provérbios trabalha exatamente nesse nível de repetição e hábito. Existe uma ilusão comum de que motivação é suficiente para manter alguém no caminho certo. Mas a motivação é instável, depende de emoções e circunstâncias. A disciplina, por outro lado, funciona mesmo quando não há vontade. Ela sustenta decisões que foram tomadas com consciência, mesmo quando o sentimento muda. Provérbios ensina que quem depende apenas do impulso dificilmente chega longe. Outro ponto importante é que a disciplina protege contra desvios sutis. Nem sempre alguém abandona o caminho de forma brusca. Muitas vezes, o desvio acontece lentamente. Um dia sem atenção, outro sem constância, e aos poucos a direção se perde. Quando percebe, já está distante do ponto inicial. Provérbios alerta que a vigilância constante é o que preserva o alinhamento. A disciplina também está diretamente ligada ao domínio próprio. Não se trata apenas de fazer o que é certo, mas de resistir ao que é errado, mesmo quando parece mais fácil. Esse tipo de controle interno é o que mantém a trajetória estável. Provérbios valoriza profundamente essa capacidade, mostrando que quem governa a si mesmo constrói um caminho mais seguro. Muitas pessoas querem resultados diferentes, mas não estão dispostas a sustentar processos diferentes. Desejam mudanças rápidas, mas evitam a constância que gera transformação real. Provérbios confronta essa expectativa ao mostrar que crescimento verdadeiro é progressivo. Ele não acontece de forma instantânea, mas é construído dia após dia, com disciplina e intenção.
No final, a disciplina funciona como um sistema de orientação contínuo. Ela mantém o indivíduo alinhado mesmo quando surgem distrações, dificuldades ou tentações. Provérbios não apenas aponta o caminho, mas ensina como permanecer nele. E quem aprende a viver com constância não apenas começa bem, mas termina com estabilidade e propósito. Vivemos em uma cultura que valoriza velocidade acima de clareza, como se decidir rápido fosse sempre uma vantagem. A pressa passou a ser confundida com eficiência, e isso tem levado muitas pessoas a caminhos equivocados. Nem toda decisão precisa ser imediata, e nem toda urgência é real. Provérbios revela que a precipitação é uma das maiores causas de erro. Porque quando alguém decide rápido demais, geralmente decide com menos consciência. A pressa encurta o processo de análise, ignora detalhes importantes e reduz a capacidade de perceber consequências. O que poderia ser evitado com alguns minutos de reflexão se transforma em um problema que leva anos para ser corrigido. Provérbios ensina que pensar antes de agir não é perda de tempo, é proteção. E essa proteção faz toda a diferença no longo prazo. Muitas decisões erradas não são tomadas por falta de conhecimento, mas por excesso de impulsividade. A pessoa até sabe o que deveria fazer, mas não dá tempo para essa consciência agir. A emoção assume o controle e a escolha é feita no calor do momento. Provérbios alerta que agir sem reflexão é como caminhar sem enxergar completamente o caminho. Existe também uma pressão externa que alimenta essa pressa. Expectativas, comparações e cobranças fazem com que muitos sintam que precisam decidir agora ou nunca. Esse senso de urgência, muitas vezes, é artificial, mas quando aceito como verdade, leva a escolhas precipitadas. Provérbios ensina que nem toda oportunidade precisa ser aproveitada imediatamente. Algumas precisam ser avaliadas antes de serem aceitas. Outro efeito silencioso da pressa é a distorção da percepção. Quando alguém está acelerado, tudo parece mais urgente, mais importante e mais necessário do que realmente é. Isso cria uma visão desequilibrada da realidade. Provérbios convida a desacelerar exatamente para corrigir essa distorção, porque só com clareza é possível tomar decisões seguras. A sabedoria não acompanha o ritmo da ansiedade. Ela se manifesta no tempo da reflexão, da análise e da consciência. Quem aprende a respeitar esse tempo, começa a evitar erros que antes pareciam inevitáveis. Provérbios mostra que esperar o momento certo não é fraqueza, é estratégia. E essa estratégia protege contra decisões que poderiam comprometer o futuro. No final, a diferença entre uma boa decisão e uma decisão ruim muitas vezes está no tempo dedicado a ela. A pressa pode até acelerar o início, mas costuma atrasar o resultado. Provérbios ensina que caminhar com calma e direção é mais eficaz do que correr sem clareza. Porque quem decide com consciência raramente precisa voltar atrás para corrigir. Ninguém constrói um destino isoladamente, por mais independente que tente ser. As pessoas ao redor influenciam pensamentos, decisões e até a forma de enxergar a vida. Muitas vezes, essa influência acontece de forma silenciosa, quase imperceptível. Provérbios revela que caminhar com pessoas sábias não é apenas uma boa escolha, é um acelerador de crescimento. Porque aquilo que você aprenderia com anos de erro pode ser evitado com um único conselho certo. A convivência molda mais do que o conhecimento formal. Ela molda hábitos, reações, prioridades e até valores. Quando alguém se cerca de pessoas sem direção, essa falta de direção começa a parecer normal. Mas quando se aproxima de quem tem sabedoria, a mentalidade muda. Provérbios ensina que a companhia certa não apenas influencia, ela redefine o padrão de vida.
Existe uma transferência invisível que acontece nos relacionamentos. Ideias são absorvidas, comportamentos são replicados e decisões passam a ser influenciadas pelo ambiente. Por isso, não se trata apenas de amizade, mas de alinhamento. Estar próximo de pessoas sábias significa estar exposto constantemente a decisões mais conscientes. E isso reduz drasticamente os erros ao longo do caminho. Muitos subestimam o impacto das conexões porque acreditam que conseguem manter sua própria identidade independente do ambiente. Mas Provérbios confronta essa ideia ao mostrar que quem anda com sábios se torna sábio, e quem anda com insensatos sofre as consequências. Isso não é apenas uma sugestão, é uma lei prática da vida. O ambiente sempre deixa marcas. Outro ponto importante é que pessoas sábias não apenas aconselham, elas confrontam quando necessário. E esse tipo de confronto, embora desconfortável, é extremamente valioso, porque evita decisões erradas antes que elas aconteçam. Provérbios valoriza esse tipo de correção, mostrando que ouvir quem tem experiência é uma forma de proteção. Por outro lado, caminhar sozinho pode parecer liberdade, mas muitas vezes é apenas exposição ao erro. Sem referências, sem conselhos e sem correção, a pessoa se torna refém da própria percepção limitada. Isso prolonga caminhos, aumenta falhas e dificulta o crescimento. Provérbios mostra que sabedoria também é saber de quem aprender. No final, escolher bem com quem caminhar é escolher o ritmo e a direção da própria vida. Relacionamentos não são neutros, eles impulsionam ou atrasam. Provérbios ensina que cercar-se de sabedoria é uma das decisões mais estratégicas que alguém pode tomar. Porque quem aprende com os sábios não apenas cresce mais rápido, mas evita se perder no processo. O orgulho é uma das forças mais silenciosas e perigosas que podem influenciar uma vida inteira sem serem percebidas. Ele não se apresenta como um problema evidente, mas como uma sensação de segurança em si mesmo. A pessoa começa a acreditar que já sabe o suficiente, que não precisa de orientação e que pode confiar totalmente nas próprias decisões. Provérbios revela que esse tipo de autoconfiança não é força, é um risco disfarçado, porque quando alguém para de ouvir, começa a se perder. O maior problema do orgulho é que ele bloqueia o aprendizado. Quem acredita que já sabe tudo, não busca crescer, não aceita conselhos e rejeita qualquer tipo de correção. Isso cria uma estagnação interna, que com o tempo se transforma em erros repetitivos. Provérbios ensina que a sabedoria começa exatamente no reconhecimento da própria limitação. E sem esse reconhecimento não há evolução. Existe também uma falsa associação entre humildade e fraqueza, o que faz muitos resistirem à correção. Admitir um erro para quem é dominado pelo orgulho parece uma perda de valor, mas na verdade é o contrário. Quem reconhece rapidamente seus erros tem a capacidade de ajustar o caminho com mais eficiência. Provérbios mostra que a humildade não diminui ninguém, ela reposiciona. O orgulho também distorce a percepção da realidade. Ele faz com que a pessoa interprete tudo de forma favorável a si mesma, mesmo quando está errada. Conselhos são vistos como críticas, alertas são ignorados e sinais são minimizados. Isso cria uma espécie de cegueira progressiva, onde a pessoa perde a capacidade de avaliar corretamente suas próprias decisões. E esse é um dos caminhos mais perigosos. Outro aspecto importante é que o orgulho impede a escuta ativa. A pessoa até ouve, mas não absorve, não considera e não aplica. Existe uma barreira interna que filtra tudo de acordo com o que ela já acredita. Provérbios alerta que ouvir de verdade é mais do que escutar palavras, é permitir que elas tenham impacto. E isso só acontece quando há abertura interior. Com o tempo, quem vive dominado pelo orgulho passa a confiar cada vez mais em decisões equivocadas. E como não aceita correção, esses erros se acumulam. O problema não está apenas em errar, mas em
persistir no erro sem perceber. Provérbios mostra que esse tipo de caminho leva a quedas que poderiam ser evitadas com ajustes simples. No final, o orgulho não apenas desliga a bússola, ele cria uma falsa sensação de direção. A pessoa acredita que está no caminho certo, mesmo quando está completamente desalinhada. Provérbios se torna, então, um instrumento de alinhamento, trazendo clareza e corrigindo distorções internas. E quem decide abandonar o orgulho e abraçar a sabedoria encontra algo raro: a capacidade de crescer sem precisar quebrar primeiro. Existe uma diferença profunda entre conhecer a verdade e viver a verdade. Muitas pessoas acumulam conhecimento, escutam conselhos, entendem princípios, mas continuam vivendo da mesma forma. Isso acontece porque a transformação não está no acesso à sabedoria, mas na decisão de aplicá-la. Provérbios não foi escrito para ser apenas compreendido, mas para ser vivido. E essa diferença muda tudo. O conhecimento por si só tem um limite. Ele informa, orienta e até inspira, mas não transforma automaticamente. A transformação começa quando aquilo que foi entendido se torna prática diária. Provérbios ensina que sabedoria não é o que você sabe, é o que você faz com o que sabe. E essa aplicação exige decisão, constância e compromisso. Existe um engano comum de que entender já é suficiente. A pessoa acredita que por ter compreendido um princípio, já mudou. Mas na prática, nada foi alterado. Os hábitos continuam os mesmos, as escolhas seguem o mesmo padrão e os resultados não mudam. Provérbios confronta essa ilusão ao mostrar que sabedoria sem ação é conhecimento estagnado. Aplicar a sabedoria nem sempre é confortável. Muitas vezes, ela exige mudanças que desafiam hábitos antigos, padrões emocionais e zonas de conforto. É mais fácil ouvir do que praticar, mais simples concordar do que obedecer. Mas é exatamente nesse ponto que acontece a transformação real. Provérbios chama para uma ação que vai além da teoria. Outro aspecto importante é que a transformação não acontece de forma instantânea. Ela é construída no dia a dia, em decisões repetidas, em atitudes consistentes. Pequenas aplicações geram grandes mudanças ao longo do tempo. Provérbios trabalha com esse princípio progressivo, onde cada escolha certa fortalece o caminho. Muitas pessoas desistem da mudança porque esperam resultados rápidos. Quando não veem transformação imediata, acreditam que não está funcionando. Mas Provérbios ensina que o crescimento verdadeiro é silencioso e contínuo. Ele acontece de dentro para fora e só depois se torna visível. E esse processo exige paciência e perseverança. No final, a sabedoria se revela não naquilo que é falado, mas naquilo que é vivido. Provérbios não transforma quem apenas lê, mas quem decide obedecer. E essa obediência não aprisiona, ela liberta, porque quem aplica a verdade constrói uma vida mais alinhada, mais estável e com menos erros evitáveis. E é isso que torna a sabedoria tão poderosa. Existe uma tendência natural de valorizar apenas grandes decisões, como se o destino fosse definido em momentos extraordinários. Mas a verdade é que a maior parte da vida acontece nos detalhes, nas escolhas simples e repetidas do dia a dia. São essas decisões aparentemente pequenas que, acumuladas ao longo do tempo, constroem um caminho sólido ou criam desvios difíceis de perceber. Provérbios revela que o futuro não nasce em grandes eventos, mas em hábitos diários. O problema é que, por serem pequenas, essas escolhas raramente recebem a devida atenção. Um pequeno atraso, uma palavra dita sem pensar, uma decisão tomada por impulso parecem insignificantes isoladamente. Mas quando esses padrões se repetem, eles começam a formar uma direção. E direção, com o tempo, se transforma em destino. Provérbios ensina que nada é tão pequeno quanto parece quando se repete todos os dias.
Existe uma construção silenciosa acontecendo em cada rotina. Enquanto a maioria não percebe, o caráter está sendo moldado, a disciplina está sendo fortalecida ou enfraquecida, e os resultados futuros estão sendo definidos. Provérbios chama a atenção exatamente para esse processo invisível. Ele mostra que o que você faz constantemente tem muito mais impacto do que aquilo que você faz ocasionalmente. Muitas pessoas desejam mudanças radicais, mas ignoram os ajustes simples que poderiam transformar completamente suas vidas. Querem resultados diferentes, sem alterar pequenas atitudes diárias. Mas Provérbios confronta essa expectativa ao mostrar que grandes mudanças são consequência de pequenas correções consistentes. Não é sobre intensidade momentânea, é sobre constância estratégica. Outro ponto importante é que as pequenas escolhas são mais fáceis de ignorar do que as grandes. É mais simples justificar um erro pequeno do que assumir uma falha significativa. Mas é exatamente essa negligência que cria problemas maiores no futuro. Provérbios ensina que quem cuida do detalhe protege o todo. E essa mentalidade evita muitos erros acumulados. Além disso, as pequenas escolhas revelam quem a pessoa realmente é. Grandes decisões podem ser influenciadas por pressão ou circunstância, mas o cotidiano expõe padrões reais. Provérbios trabalha nesse nível de autenticidade, onde o caráter é formado longe dos olhos dos outros. E é esse caráter que sustenta ou compromete o destino. No final, o destino não é construído de forma repentina, mas de maneira progressiva e silenciosa. Cada escolha, por menor que pareça, está contribuindo para um resultado futuro. Provérbios ensina que viver com consciência nos detalhes é o que garante estabilidade no longo prazo, porque quem acerta no pequeno dificilmente erra no grande. Vivemos em uma cultura que valoriza habilidades, dons e talentos como os principais fatores de sucesso. Mas existe uma força silenciosa que muitas vezes é ignorada: o autocontrole. Provérbios revela que não é o talento que sustenta uma vida, mas a capacidade de governar a si mesmo, porque alguém pode ter grandes habilidades e ainda assim se perder por não saber lidar com suas próprias emoções, e isso é mais comum do que parece. O autocontrole atua exatamente onde o talento não alcança. Ele entra em cena nos momentos de pressão, de impulso e de decisão emocional. Enquanto o talento pode abrir portas, a falta de domínio próprio pode fechá-las rapidamente. Provérbios ensina que quem não se controla se torna vulnerável, mesmo sendo capaz. E essa vulnerabilidade pode comprometer tudo o que foi construído. Muitas decisões erradas não acontecem por falta de capacidade, mas por falta de controle emocional. A pessoa sabe o que deve fazer, mas não consegue resistir ao impulso do momento. Fala quando deveria silenciar, age quando deveria esperar, reage quando deveria refletir. Provérbios mostra que esse tipo de descontrole não é um detalhe, é um risco constante. Existe também uma falsa ideia de que autocontrole é repressão, mas na verdade ele é direcionamento. Não se trata de negar emoções, mas de não permitir que elas assumam o controle das decisões. Provérbios ensina que sentir é natural, mas agir sem consciência não é sábio. E essa diferença é o que separa escolhas maduras de decisões impulsivas. Outro ponto importante é que o autocontrole é construído, não nasce pronto. Ele se desenvolve com prática, repetição e consciência. Cada vez que alguém escolhe agir com equilíbrio, fortalece essa capacidade interna. Provérbios incentiva exatamente esse tipo de desenvolvimento contínuo, porque quem se domina hoje se fortalece para amanhã. Muitas pessoas perdem oportunidades não por falta de talento, mas por não saberem lidar com momentos decisivos. Uma reação impulsiva, uma palavra mal colocada ou uma atitude precipitada pode comprometer algo importante. Provérbios alerta que o verdadeiro poder
não está apenas em agir, mas em saber quando e como agir. No final, o autocontrole se torna uma das maiores proteções que alguém pode ter. Ele preserva decisões, relacionamentos e oportunidades. Provérbios ensina que governar a si mesmo é mais valioso do que conquistar qualquer coisa externa, porque quem tem domínio interno dificilmente perde o controle do próprio destino. Poucas pessoas percebem o quanto as palavras têm poder de direcionar a vida, tanto de quem fala quanto de quem ouve. Elas não são apenas meios de comunicação, mas instrumentos que moldam realidades, criam ambientes e influenciam decisões. Provérbios revela que aquilo que sai da boca carrega mais do que som, carrega direção, e essa direção pode construir caminhos ou destruí-los silenciosamente. O impacto das palavras nem sempre é imediato, e é exatamente isso que as torna perigosas ou poderosas. Uma frase dita no momento errado pode gerar consequências que se estendem por muito tempo. Da mesma forma, uma palavra certa pode restaurar, alinhar e trazer clareza em situações confusas. Provérbios ensina que falar não é neutro, sempre produz algum tipo de efeito. Muitas pessoas tratam as palavras com leveza excessiva, falando sem refletir, reagindo no impulso e liberando opiniões sem filtro. Esse comportamento, com o tempo, cria conflitos, desgastes e arrependimentos. Provérbios alerta que quem controla a língua protege a própria vida, porque evitar certas palavras é evitar consequências desnecessárias. Existe também um poder construtivo nas palavras que é frequentemente subestimado. Elas podem orientar, encorajar, corrigir e até transformar o rumo de alguém. Uma conversa no momento certo pode evitar decisões erradas, restaurar relacionamentos e trazer direção. Provérbios valoriza esse uso consciente da fala, mostrando que palavras bem usadas são instrumentos de sabedoria. Outro aspecto importante é que as palavras revelam o interior. O que alguém fala com frequência expõe o que está sendo cultivado dentro. Se há descontrole, negatividade ou orgulho, isso aparecerá na fala. Provérbios ensina que cuidar das palavras é também cuidar do coração, porque o que está dentro sempre encontra uma forma de sair. Além disso, palavras mal utilizadas podem fechar portas importantes. Uma resposta impulsiva, uma crítica mal colocada ou uma atitude verbal inadequada pode comprometer oportunidades. Muitas vezes, não é a capacidade que limita alguém, mas a forma como se comunica. Provérbios mostra que saber falar é uma habilidade estratégica para a vida. No final, entender que palavras são rotas muda completamente a forma de se comunicar. Você deixa de falar apenas para expressar e passa a falar com intenção. Provérbios ensina que cada palavra pode direcionar um caminho, seja para construção ou destruição. E quem aprende a usar bem a própria voz, constrói caminhos mais seguros por onde passa. Existe uma diferença silenciosa entre quem cresce e quem permanece no mesmo lugar. A forma como cada um reage aos conselhos. Algumas pessoas ouvem, refletem e ajustam. Outras rejeitam, ignoram ou até se incomodam com qualquer tipo de orientação. Provérbios revela que desprezar conselhos não é apenas uma atitude momentânea, é um padrão que compromete o futuro. Porque quem não aceita direção, inevitavelmente erra mais. O conselho tem um valor que vai além das palavras. Ele carrega experiência, percepção e, muitas vezes, um alerta sobre algo que ainda não aconteceu. Ignorá-lo é como recusar uma visão antecipada do que está por vir. Provérbios ensina que ouvir conselhos é uma forma de enxergar além do próprio limite, e isso reduz significativamente os erros ao longo do caminho. Muitas vezes, o problema não está no conselho em si, mas na forma como ele é recebido. Quando alguém está fechado, qualquer orientação parece crítica. Isso cria uma barreira que impede o aprendizado.
Provérbios mostra que a sabedoria não depende apenas de quem fala, mas de quem está disposto a ouvir. E essa disposição define o nível de crescimento. Existe também uma tendência de valorizar apenas opiniões que confirmam aquilo que a pessoa já quer fazer. Conselhos que confrontam são descartados, enquanto os que validam são aceitos facilmente. Esse comportamento cria uma falsa sensação de segurança, mas na prática mantém a pessoa no erro. Provérbios alerta que a verdadeira orientação nem sempre será confortável. Outro ponto importante é que conselhos ignorados costumam se transformar em experiências dolorosas. Aquilo que poderia ser evitado com uma simples escuta acaba sendo aprendido através da consequência. E esse tipo de aprendizado geralmente vem acompanhado de perdas. Provérbios ensina que é melhor ajustar antes do erro do que aprender depois dele. Pessoas que valorizam conselhos desenvolvem uma vantagem estratégica. Elas aprendem mais rápido, erram menos e conseguem ajustar a rota com mais facilidade. Não porque são perfeitas, mas porque são ensináveis. Provérbios destaca que a disposição para aprender é mais importante do que o conhecimento em si. No final, desprezar conselhos não é apenas rejeitar palavras, é recusar proteção. Provérbios mostra que orientação é uma forma de cuidado, não de controle. E quem entende isso começa a enxergar conselhos como aliados, não como ameaças. Porque quem aprende a ouvir com sabedoria evita caminhos que levariam ao fracasso. Uma das maiores vantagens de viver com sabedoria não é evitar todos os problemas, mas perceber os perigos antes que eles se concretizem. A maioria das pessoas só reconhece uma armadilha depois que já está presa nela. Provérbios revela que é possível desenvolver um tipo de percepção que antecipa riscos. E essa antecipação é o que transforma completamente a forma de viver. Armadilhas raramente se apresentam como ameaças claras. Elas costumam vir disfarçadas de oportunidade, prazer imediato ou soluções rápidas. Esse disfarce é o que as torna eficazes. Provérbios ensina que nem tudo que parece vantajoso é seguro. E essa capacidade de questionar a aparência é o que protege contra decisões precipitadas. Muitas quedas não acontecem por falta de inteligência, mas por falta de atenção. A pessoa até teria capacidade de perceber o erro, mas não para, não analisa e não observa os sinais. Vive no automático, reagindo ao momento. Provérbios chama para um nível mais alto de consciência, onde cada decisão passa por um filtro antes de ser executada. Existe também um padrão repetitivo nas armadilhas. Elas seguem estruturas semelhantes, apenas mudam de forma. Quem não aprende a identificar esses padrões tende a cair nos mesmos erros, apenas em cenários diferentes. Provérbios revela esses ciclos, permitindo que a pessoa reconheça o perigo mesmo quando ele aparece de maneira diferente. Outro ponto importante é que a percepção é construída. Ela não surge de forma automática, mas se desenvolve com prática, atenção e aplicação da sabedoria. Quanto mais alguém se expõe à orientação correta, mais sensível se torna aos sinais de alerta. Provérbios funciona como um treinamento constante para essa visão mais apurada. Pessoas que desenvolvem essa percepção começam a evitar situações antes mesmo de se tornarem problemas. Elas não precisam experimentar tudo para aprender, porque conseguem identificar o risco antecipadamente. Isso economiza tempo, energia e evita consequências desnecessárias. Provérbios ensina que prever é sempre mais eficiente do que remediar. No final, viver com sabedoria não significa viver com medo, mas viver com discernimento. É caminhar com atenção, reconhecendo sinais que outros ignoram. Provérbios não elimina as armadilhas do caminho, mas ensina a enxergá-las com clareza. E quem aprende a ver antes, raramente precisa lidar com as consequências depois.
Muitas pessoas dizem que estão perdidas, sem saber qual caminho seguir, como se a vida não oferecesse direção suficiente. Mas Provérbios revela uma verdade desconfortável. O problema raramente é a falta de resposta, e sim a falta de escuta. A direção existe, mas nem sempre é percebida. Isso acontece porque ouvir exige mais do que simplesmente escutar palavras. Exige atenção, sensibilidade e disposição para considerar o que foi recebido. A escuta verdadeira não é passiva, ela é ativa e intencional. Não se trata apenas de ouvir sons ou conselhos, mas de refletir sobre eles e permitir que influenciem decisões. Muitas vezes, a pessoa até escuta, mas não internaliza. A informação passa, mas não transforma. Provérbios ensina que ouvir com sabedoria é diferente de apenas ter acesso à informação. Existe também um ruído interno que interfere nesse processo. Pensamentos acelerados, emoções intensas e preocupações constantes dificultam a capacidade de perceber orientações claras. Mesmo quando a direção está disponível, ela se perde no meio do caos mental. Provérbios convida a uma escuta mais consciente, onde há espaço para discernir com clareza. Outro fator que limita a escuta é a seletividade. Muitas pessoas ouvem apenas o que querem ouvir, ignoram conselhos que confrontam e dão atenção apenas ao que confirma suas próprias vontades. Isso cria uma falsa sensação de direção, baseada em escolhas parciais. Provérbios alerta que ouvir de forma seletiva é, na prática, continuar perdido. A falta de escuta também está ligada à pressa. Quem vive acelerado demais não cria espaço para refletir. Tudo precisa ser resolvido rapidamente e, nesse ritmo, a profundidade é perdida. Provérbios ensina que a direção clara surge quando há tempo para considerar, avaliar e compreender. Sem isso, decisões são tomadas de forma superficial. Desenvolver a escuta é desenvolver direção. Quanto mais alguém aprende a ouvir com atenção, mais clareza passa a ter nas decisões. Isso não elimina dúvidas completamente, mas reduz significativamente a confusão. Provérbios mostra que a sabedoria não é distante, ela está acessível, mas precisa ser percebida corretamente. No final, estar perdido não significa que não existe um caminho, mas que a conexão com a direção foi enfraquecida. Provérbios funciona como um convite para restaurar essa escuta. E quem aprende a ouvir de verdade começa a perceber algo transformador. A direção sempre esteve presente, só precisava ser reconhecida. Muitas pessoas acreditam que, tendo clareza sobre o caminho certo, automaticamente conseguirão segui-lo sem dificuldade. Mas Provérbios revela que existe algo ainda mais determinante do que a direção: o estado do coração. Porque quando o interior está desalinhado, até o caminho mais claro pode ser interpretado de forma equivocada. O problema deixa de ser falta de luz e passa a ser distorção na forma de enxergar. O coração, nesse contexto, representa desejos, intenções e inclinações internas. Ele influencia como a realidade é percebida e como as decisões são tomadas. Quando está desalinhado, ele tende a justificar escolhas erradas, mesmo diante de evidências claras. Provérbios ensina que não basta saber o que é certo, é preciso estar internamente disposto a viver isso. Existe uma tendência natural de seguir aquilo que agrada, mesmo quando não é o melhor. O coração inclina para o que é confortável, fácil e imediato. E isso cria um conflito com a sabedoria, que muitas vezes aponta para caminhos mais desafiadores, porém mais seguros. Provérbios revela que esse conflito interno é uma das principais causas de decisões equivocadas. Outro ponto importante é que o coração pode ser enganoso. Ele pode gerar convicções baseadas em emoções momentâneas, fazendo com que a pessoa acredite que está certa, mesmo quando não está. Essa sensação de certeza pode ser perigosa, porque reduz a abertura para questionamento. Provérbios alerta que confiar cegamente nas próprias inclinações
pode levar a caminhos distorcidos. Quando o coração está desalinhado, até conselhos sábios podem ser rejeitados. Não porque não fazem sentido, mas porque não se encaixam nos desejos internos. Isso cria uma resistência que impede ajustes necessários. Provérbios mostra que a transformação começa de dentro para fora. Antes de corrigir o caminho, é preciso alinhar o interior. Alinhar o coração exige consciência, humildade e disposição para a mudança. É um processo contínuo, onde pensamentos, intenções e motivações são constantemente avaliados. Provérbios incentiva esse tipo de vigilância interna, porque entende que decisões externas são reflexo do que acontece dentro. E quando o interior está ajustado, o exterior se torna mais coerente. No final, o maior risco não é não saber o caminho, mas distorcer o caminho que já foi revelado. Provérbios ensina que proteger o coração é proteger a própria direção. Porque quando o interior está alinhado, as decisões se tornam mais claras, mais firmes e mais seguras. E isso transforma completamente a jornada. Vivemos em um tempo onde a velocidade é constantemente valorizada, como se avançar rápido fosse sinônimo de progresso. Mas Provérbios revela uma verdade que muda completamente essa lógica. Não adianta ir rápido se você estiver indo na direção errada. Muitas pessoas estão aceleradas, ocupadas, produtivas, mas completamente desalinhadas. E isso cria uma ilusão de avanço, que na prática apenas aumenta a distância do destino correto. A velocidade pode até impressionar, mas é a direção que determina o resultado final. Uma pessoa pode caminhar lentamente, mas na direção certa, e ainda assim chegar mais longe do que alguém que corre sem clareza. Provérbios ensina que o progresso verdadeiro não está na rapidez dos passos, mas na precisão do caminho. E essa precisão exige consciência, não pressa. Existe uma pressão constante para fazer mais, produzir mais e alcançar mais em menos tempo. Esse ritmo acelera decisões, reduz reflexão e aumenta a probabilidade de erro. Provérbios confronta essa mentalidade ao mostrar que viver bem não é fazer tudo rápido, mas fazer o que é certo no tempo certo, e isso exige equilíbrio entre ação e discernimento. Muitas pessoas se cansam não porque estão fazendo demais, mas porque estão indo na direção errada. Esforço aplicado no caminho incorreto gera desgaste sem resultado. Isso leva à frustração, à dúvida e até à desistência. Provérbios ensina que alinhar a direção antes de acelerar é o que evita esse tipo de desgaste desnecessário. Outro ponto importante é que a velocidade pode mascarar erros. Quando alguém está sempre em movimento, não percebe desvios sutis que estão acontecendo. A falta de pausa impede a correção. Provérbios valoriza momentos de reflexão exatamente para evitar esse tipo de distorção. Porque parar para avaliar não atrasa, protege. A direção correta traz uma sensação diferente. Mesmo que o progresso seja mais lento, existe clareza, estabilidade e confiança no caminho. Provérbios mostra que essa segurança é mais valiosa do que qualquer avanço rápido e incerto, porque quem sabe para onde está indo não precisa correr desesperadamente. No final, a vida não recompensa apenas quem se move, mas quem se move na direção certa. Provérbios ensina que ajustar o caminho é mais importante do que acelerar o passo. E quem entende isso começa a viver com mais intenção, menos ansiedade e muito mais propósito, porque direção certa sempre será mais poderosa do que velocidade sem sentido. Uma das maiores demonstrações de força não está em fazer mais, mas em saber recusar aquilo que parece atraente no momento. Nem toda oportunidade deve ser aproveitada, nem todo desejo deve ser atendido. Provérbios revela que o verdadeiro poder está na capacidade de escolher com consciência, mesmo quando as emoções apontam na direção oposta. E isso exige maturidade,
Dizer sim é fácil quando algo parece vantajoso, prazeroso ou conveniente. O problema é que nem tudo que parece bom no presente é benéfico no futuro. Muitas decisões erradas começam com um sim impulsivo, feito sem reflexão. Provérbios ensina que o discernimento está justamente em avaliar o que está por trás da escolha, não apenas o que ela oferece no momento. Existe também uma pressão interna que dificulta dizer não. O desejo de agradar, o medo de perder oportunidades ou até a necessidade de aceitação podem levar alguém a aceitar o que não deveria. Esse tipo de comportamento gera sobrecarga, frustração e, muitas vezes, arrependimento. Provérbios mostra que agradar a todos pode significar se perder de si mesmo. Outro ponto importante é que cada sim carrega um custo invisível. Ao aceitar algo, você automaticamente está abrindo mão de outra coisa. Tempo, energia e foco são recursos limitados. Provérbios ensina que escolher bem onde investir esses recursos é essencial para manter a direção, e isso só é possível quando há clareza para recusar o que não está alinhado. Dizer não também protege o caminho. Muitas distrações aparecem como boas oportunidades, mas, na verdade, desviam do propósito principal. Sem limites claros, a pessoa começa a se dispersar e perde consistência. Provérbios revela que a sabedoria não está apenas em avançar, mas em evitar desvios desnecessários. Existe uma força silenciosa em quem sabe se posicionar. Não é sobre rigidez, mas sobre convicção. Quem entende seu caminho não precisa aceitar tudo que aparece. Provérbios mostra que essa firmeza é construída com base em valores claros e decisões conscientes. E isso traz estabilidade mesmo em meio a pressões externas. No final, dizer não é perder oportunidades, é proteger o destino. Provérbios ensina que cada recusa bem feita é um passo em direção ao caminho certo. E quem aprende a negar o que não convém, fortalece aquilo que realmente importa. Existe uma diferença silenciosa entre quem vive com leveza e quem carrega pesos desnecessários. As decisões tomadas no momento certo. Muitas dores que parecem inevitáveis no futuro, na verdade, poderiam ter sido evitadas com uma escolha diferente no presente. Provérbios revela que a obediência à sabedoria não é restrição, é proteção. E essa proteção atua antes que o problema exista. O arrependimento tem um limite. Ele pode trazer consciência, pode gerar aprendizado, mas não tem o poder de apagar completamente as consequências de certas escolhas. Algumas decisões deixam marcas que permanecem, mesmo depois de reconhecido o erro. Provérbios ensina que evitar o erro é sempre mais sábio do que tentar corrigir depois. A obediência, muitas vezes, parece difícil no momento em que é exigida. Ela confronta desejos, limita impulsos e exige disciplina. Mas essa dificuldade é momentânea. O que Provérbios mostra é que o desconforto de obedecer é muito menor do que o peso de lidar com as consequências da desobediência. E entender isso muda a forma de decidir. Muitas pessoas só valorizam a sabedoria depois de sofrerem as consequências de ignorá-la. Quando a dor chega, a percepção se amplia. Mas nesse ponto, o custo já foi pago. Provérbios convida a um nível de consciência mais elevado, onde as escolhas são feitas com base na prevenção, não na reação. Existe também uma ilusão de que sempre haverá tempo para corrigir depois. Esse pensamento leva à procrastinação da decisão certa, mas nem toda consequência pode ser revertida facilmente. Provérbios alerta que o tempo certo para obedecer é agora. Adiar a decisão pode transformar algo simples em algo complexo. Obedecer à sabedoria é confiar em um direcionamento que nem sempre parece confortável no início. É escolher um caminho que muitas vezes exige mais esforço imediato, mas esse esforço constrói um futuro mais estável.
Provérbios ensina que a paz de amanhã é construída pelas decisões de hoje. No final, a obediência não limita a vida, ela preserva. Provérbios mostra que cada escolha alinhada evita dores que poderiam marcar profundamente a jornada. E quem aprende a obedecer no tempo certo, vive com menos arrependimentos e mais tranquilidade no caminho. Existe uma lei silenciosa que governa a vida, independentemente da vontade ou da percepção de cada pessoa. Toda escolha gera uma consequência. Nada fica sem resposta. Nada desaparece sem produzir efeito. Provérbios revela que a vida funciona como um campo onde tudo o que é plantado, cedo ou tarde, será colhido. E essa colheita não depende da intenção, mas da ação. Muitas pessoas acreditam que podem tomar decisões erradas sem enfrentar resultados proporcionais. Pensam que podem contornar, esconder ou evitar as consequências de alguma forma. Mas Provérbios ensina que o tempo apenas adia a colheita, não a anula. O que foi plantado continua crescendo, mesmo quando não é visto imediatamente. O problema é que o intervalo entre plantar e colher cria uma falsa sensação de segurança. Como o resultado não aparece na hora, a pessoa acredita que não haverá impacto. Isso leva à repetição do erro, fortalecendo ainda mais o caminho errado. Provérbios alerta que esse tipo de ilusão é perigoso, porque transforma pequenas falhas em padrões consolidados. Outro ponto importante é que a colheita raramente vem na mesma proporção da semente. Pequenas decisões erradas podem gerar consequências muito maiores do que o esperado. Da mesma forma, pequenas escolhas corretas podem produzir resultados extremamente positivos ao longo do tempo. Provérbios mostra que não se trata apenas de escolher, mas de entender o peso de cada escolha. Existe também uma responsabilidade pessoal que não pode ser transferida. Muitas vezes, as pessoas tentam culpar circunstâncias, outras pessoas ou o ambiente pelos resultados que estão vivendo. Mas Provérbios deixa claro que, embora fatores externos influenciem, as decisões individuais têm um papel central no resultado final. E reconhecer isso é o primeiro passo para a mudança. A boa notícia é que essa mesma lei funciona a favor de quem decide alinhar suas escolhas. Assim como decisões erradas produzem consequências negativas, decisões corretas constroem resultados positivos. Provérbios ensina que nunca é tarde para começar a plantar diferente, mesmo que ainda existam colheitas antigas em andamento. No final, entender que toda decisão é uma semente muda completamente a forma de viver. Você passa a agir com mais consciência, sabendo que cada escolha está contribuindo para um resultado futuro. Provérbios não apenas alerta sobre as consequências, mas também oferece direção para plantar melhor. E quem aprende a semear com sabedoria, inevitavelmente colherá com paz. Muitas pessoas acreditam que o sucesso acontece quando uma grande oportunidade aparece, como se tudo dependesse de um momento específico. Mas Provérbios revela uma verdade diferente. A oportunidade por si só não transforma ninguém. O que realmente faz a diferença é estar preparado quando ela chega. E esse preparo não acontece de repente. Ele é construído muito antes. A sabedoria trabalha de forma antecipada. Ela molda caráter, ajusta mentalidade e desenvolve disciplina antes mesmo de qualquer porta se abrir. Isso significa que, quando a oportunidade surge, a pessoa já está pronta para aproveitá-la. Provérbios ensina que o preparo invisível é o que sustenta resultados visíveis. Sem isso, até grandes chances podem ser desperdiçadas. Existe um erro comum de focar apenas em esperar a oportunidade certa, sem investir no desenvolvimento necessário. Esse tipo de postura cria frustração, porque quando algo aparece, falta estrutura para sustentar. Provérbios confronta essa mentalidade ao mostrar que não é a oportunidade que define o resultado, mas quem a recebe. Outro ponto importante é que oportunidades nem sempre são claras.
Muitas vezes, elas aparecem disfarçadas de desafios, responsabilidades ou até dificuldades. Quem não tem discernimento pode ignorá-las ou rejeitá-las. Provérbios desenvolve essa percepção, permitindo reconhecer valor onde outros veem problema. Além disso, o despreparo pode transformar uma boa oportunidade em um grande problema. Sem sabedoria, decisões erradas são tomadas mesmo diante de cenários favoráveis. Provérbios ensina que não basta chegar a um novo nível, é preciso ter estrutura para permanecer nele. E essa estrutura é construída antes, não durante. Pessoas preparadas enxergam mais, aproveitam melhor e sustentam resultados por mais tempo. Isso não acontece por acaso, mas por um processo contínuo de crescimento interno. Provérbios mostra que a verdadeira vantagem não está em correr atrás de oportunidades, mas em se tornar alguém capaz de lidar com elas. No final, a oportunidade não é o ponto de partida, é o ponto de encontro entre preparo e momento. Provérbios ensina que quem se posiciona com sabedoria não depende da sorte. Quando o momento chega, ele apenas confirma aquilo que já foi construído. E quem está pronto, reconhece e aproveita o que muitos deixam passar. Nem sempre são as circunstâncias externas que comprometem um destino, mas a forma como alguém reage a elas. Muitas pessoas têm potencial, oportunidades e até direção, mas perdem tudo por não saberem lidar com as próprias emoções. Provérbios revela que o maior risco não está fora, mas dentro. Porque emoções descontroladas têm o poder de distorcer decisões em momentos críticos. As emoções por si só não são o problema. Elas fazem parte da experiência humana e carregam informações importantes. O perigo começa quando elas deixam de ser sinais e passam a ser guias. Quando alguém decide com base apenas no que sente, perde o equilíbrio necessário para avaliar corretamente a situação. Provérbios ensina que sentir é natural, mas decidir exige algo além do sentimento. A impulsividade emocional é uma das principais causas de erros. Em momentos de raiva, ansiedade ou euforia, decisões são tomadas rapidamente, sem reflexão. E essas decisões, muitas vezes, têm consequências duradouras. Provérbios alerta que agir no calor do momento é abrir mão da sabedoria. Porque a emoção passa, mas o resultado da decisão permanece. Existe também uma tendência de justificar escolhas com base em sentimentos. A pessoa acredita que, porque sente algo intensamente, aquilo deve ser seguido. Mas intensidade não é sinônimo de verdade. Provérbios mostra que confiar cegamente nas emoções pode levar a caminhos distorcidos, e por isso o discernimento se torna essencial. Outro ponto importante é que emoções descontroladas afetam relacionamentos, oportunidades e reputação. Uma palavra dita sem controle, uma reação exagerada ou uma atitude impulsiva pode comprometer algo construído ao longo do tempo. Provérbios ensina que quem governa suas emoções preserva aquilo que é valioso. O domínio emocional não acontece de forma automática, ele é desenvolvido. Exige prática, consciência e disciplina. Cada vez que alguém escolhe pausar antes de reagir, fortalece esse controle interno. Provérbios incentiva exatamente esse tipo de postura, onde a resposta é pensada, não apenas sentida. No final, emoções podem ser grandes aliadas ou grandes sabotadoras. Tudo depende de como são administradas. Provérbios ensina que quem aprende a governar o que sente passa a decidir com mais clareza e segurança. E quem tem controle interno protege o próprio destino de decisões que poderiam destruí-lo. A maioria das pessoas associa riqueza apenas ao que conquista, acumula ou recebe ao longo da vida. Mas Provérbios apresenta uma visão mais profunda e estratégica. Tão importante quanto ganhar é saber preservar. Porque não adianta construir muito se não há sabedoria para manter.
E muitas perdas não acontecem por falta de ganho, mas por falta de cuidado. Existe uma diferença entre crescimento e sustentação. Crescer pode ser rápido, visível e até impressionante. Mas sustentar exige disciplina, prudência e decisões consistentes ao longo do tempo. Provérbios ensina que a verdadeira estabilidade não está no quanto se ganha, mas no quanto se consegue proteger. E isso muda completamente a forma de enxergar sucesso. Muitas pessoas perdem mais por decisões impulsivas do que por falta de oportunidades. Uma escolha errada, um descuido, uma atitude precipitada pode comprometer algo construído com esforço. Provérbios alerta que a sabedoria atua como proteção, evitando perdas desnecessárias. E evitar perdas, muitas vezes, é mais valioso do que conquistar algo novo. Outro ponto importante é que nem todas as perdas são visíveis imediatamente. Algumas acontecem de forma silenciosa, como a perda de tempo, de energia, de relacionamentos ou de reputação. Esses elementos, quando comprometidos, são difíceis de recuperar. Provérbios mostra que preservar vai além do material, envolve tudo que sustenta a vida. Existe também uma ilusão de que sempre será possível recuperar o que foi perdido. Mas nem tudo pode ser reconstruído com facilidade. Algumas oportunidades são únicas, alguns relacionamentos não se restauram da mesma forma e alguns erros deixam marcas permanentes. Provérbios ensina que proteger é sempre mais inteligente do que tentar reparar depois. Pessoas sábias desenvolvem uma mentalidade de preservação. Elas não apenas buscam crescimento, mas cuidam daquilo que já possuem. Avaliam riscos, evitam decisões precipitadas e agem com prudência. Provérbios revela que essa postura não limita o avanço, pelo contrário, garante continuidade e segurança no caminho. No final, a verdadeira riqueza está naquilo que permanece ao longo do tempo. Não apenas no que foi conquistado, mas no que foi preservado com sabedoria. Provérbios ensina que evitar perdas é uma forma silenciosa de prosperar, e quem aprende a proteger o que tem, constrói uma vida mais estável, segura e duradoura. A vida não precisa ser uma sequência constante de erros para gerar aprendizado. Embora muitos acreditem que só se aprende errando, Provérbios apresenta um caminho diferente. Aprender antes da queda. Isso não significa viver de forma perfeita, mas viver com mais consciência. E essa consciência reduz significativamente decisões equivocadas ao longo do caminho. Aprender com Provérbios é, na prática, antecipar cenários. É ter acesso a princípios que já foram testados, observados e consolidados ao longo do tempo. Isso encurta processos e evita dores desnecessárias. Em vez de descobrir tudo sozinho, a pessoa passa a caminhar com base em sabedoria acumulada. E isso traz uma vantagem silenciosa, mas poderosa. Viver com menos erros não significa ausência de desafios, mas presença de direção. Quem aplica Provérbios ainda enfrenta dificuldades, mas com mais clareza sobre como agir. Isso reduz o impacto dos problemas e evita que pequenos desvios se tornem grandes crises. A sabedoria não elimina obstáculos, mas impede que eles dominem o caminho. Outro ponto importante é que o propósito se torna mais claro quando há menos distrações causadas por erros. Muitas pessoas não conseguem avançar porque estão ocupadas corrigindo consequências do passado. Provérbios libera esse peso ao orientar decisões mais alinhadas desde o início, e isso permite foco no que realmente importa. Existe também uma economia emocional nesse processo. Menos erros significam menos arrependimentos, menos frustrações e menos desgaste interno. A vida se torna mais leve, não porque tudo é fácil, mas porque há menos complicações desnecessárias. Provérbios ensina que viver com sabedoria é viver com equilíbrio.
Além disso, quem aprende com provérbios desenvolve uma visão mais ampla da vida, passa a entender padrões, reconhecer ciclos e agir com mais estratégia. Isso transforma não apenas decisões pontuais, mas a forma de viver como um todo. O crescimento deixa de ser acidental e passa a ser intencional. No final, viver com propósito não é fazer mais, mas fazer melhor. Provérbios mostra que é possível caminhar com direção, evitando erros que atrasariam a jornada. E quem aprende a viver assim, descobre algo valioso. Não é necessário sofrer tudo para aprender, quando se escolhe aprender com sabedoria. A maioria das pessoas evita a correção porque ela, no primeiro momento, gera desconforto. Ninguém gosta de ser confrontado, ajustado ou lembrado de que precisa mudar. Mas Provérbios revela que essa dor inicial não é destrutiva, é protetiva. Ela surge como um alerta, um ajuste necessário antes que algo maior aconteça. E entender isso muda completamente a forma de enxergar a correção. A dor da correção é diferente da dor da consequência. A primeira é breve, direcionada e cheia de propósito. A segunda é mais longa, pesada e muitas vezes inevitável. Provérbios ensina que aceitar o desconforto da correção é uma forma de evitar o peso do arrependimento. E essa troca é uma das decisões mais inteligentes que alguém pode fazer. Muitas vezes, a correção chega através de pessoas, situações ou até reflexões internas, mas nem sempre ela é bem recebida. Existe uma tendência de rejeitar aquilo que confronta o ego, e ao fazer isso, a pessoa perde uma oportunidade valiosa de ajuste. Provérbios mostra que quem aceita a correção cresce, enquanto quem rejeita permanece no mesmo padrão. Outro ponto importante é que a correção atua no momento certo. Ela aparece antes que o erro se torne maior, antes que o dano se intensifique. Ignorá-la é permitir que o problema cresça silenciosamente. Provérbios ensina que pequenos ajustes no tempo certo evitam grandes reconstruções no futuro. Existe também um amadurecimento que acontece quando alguém aprende a lidar bem com a correção. A pessoa passa a enxergá-la não como ataque, mas como cuidado. Isso muda a postura diante da vida, tornando-a mais aberta, mais ensinável e mais preparada para evoluir. Provérbios valoriza profundamente essa capacidade de aprender com ajustes. Com o tempo, quem aceita a correção desenvolve uma sensibilidade maior para perceber erros antes mesmo que alguém aponte. Isso reduz a necessidade de confrontos externos, porque há um alinhamento interno acontecendo. Provérbios mostra que o objetivo final da correção é formar consciência. No final, a correção não é um obstáculo, mas um instrumento de crescimento. Ela pode doer no início, mas protege no futuro de forma significativa. Provérbios ensina que quem aprende a aceitar ajustes vive com mais estabilidade e menos quedas. Porque quem corrige cedo não precisa consertar depois. A vida, por natureza, é cheia de incertezas. Caminhos se cruzam, decisões surgem e nem sempre existe uma resposta óbvia no momento. Muitas pessoas vivem presas nessa dúvida constante, sem saber qual direção seguir. Provérbios entra exatamente nesse cenário como uma bússola confiável. Ele não elimina todas as perguntas, mas oferece clareza suficiente para dar o próximo passo com segurança. A incerteza se torna perigosa quando paralisa ou leva a decisões impulsivas. Algumas pessoas travam diante da dúvida, outras agem sem pensar para fugir dela. Nenhum desses extremos traz bons resultados. Provérbios ensina que a clareza não vem da ausência de dúvidas, mas da presença de direção. E essa direção é construída com base na sabedoria aplicada. A sabedoria organiza o pensamento, alinha intenções e traz equilíbrio emocional. Quando alguém passa a viver com base nesses princípios, a confusão começa a diminuir. As decisões deixam de ser caóticas e passam a seguir um padrão mais consciente. Provérbios não apenas orienta escolhas isoladas, ele transforma a forma de pensar como um todo.
Existe uma segurança diferente em quem vive com direção. Mesmo diante de cenários incertos, essa pessoa não se desespera, porque sabe como decidir. Não depende apenas de circunstâncias favoráveis, mas de princípios sólidos. Provérbios constrói essa base interna que sustenta decisões mesmo quando o ambiente externo é instável. Outro ponto importante é que a clareza não significa ter todas as respostas, mas saber qual caminho evitar e qual seguir. Muitas vezes, evitar o erro já é uma grande forma de acerto. Provérbios oferece exatamente isso: discernimento para identificar o que não deve ser feito, além de orientar o que deve. Com o tempo, quem vive guiado pela sabedoria desenvolve confiança no próprio processo de decisão. Não porque nunca erra, mas porque erra menos e aprende mais rápido. A incerteza deixa de ser um bloqueio e passa a ser apenas parte da jornada. Provérbios transforma a relação com o desconhecido. No final, a sabedoria não elimina os desafios da vida, mas ilumina o caminho em meio a eles. Ela transforma dúvida em direção, confusão em entendimento e medo em decisão consciente. Provérbios não apenas aponta caminhos, ele forma pessoas capazes de caminhar com segurança, e quem vive assim deixa de andar perdido e passa a viver com propósito, clareza e destino. No final, a grande pergunta não é se a sabedoria existe, é se você está disposto a seguir por ela, porque Provérbios não é apenas um livro para ser lido, é um manual para ser vivido. Cada princípio que você viu aqui não é teoria, é direção prática. É a diferença entre viver no improviso ou viver com intenção. Entre aprender pela dor ou aprender pela sabedoria. A vida sempre vai apresentar caminhos. Alguns parecem bons, outros parecem fáceis, mas nem todos levam ao destino certo. E é exatamente por isso que a sabedoria se torna indispensável. A partir de hoje, você tem duas escolhas: continuar decidindo baseado no momento ou começar a decidir baseado na direção. Porque quem ignora a sabedoria aprende com o peso das consequências. Mas quem escolhe viver por ela, constrói um caminho mais claro, mais seguro e com muito menos arrependimentos. E talvez essa seja a maior virada de todas: perceber que você não precisa mais andar perdido, quando já existe uma bússola disponível para te guiar.